Bom dia, hoje de manhã até que foi tranquilo, foi bem light. Deu pra eu dar uma arrumada geral lá na mudança, lá em casa. Agora eu tô levando a Kiara pra ginástica. Aí tem uma reunião com a head coach lá da BFL de Coconut Creek. Depois da reunião eu já vou emendar uma sessão de fotos que eu tenho com o Vitor para o nosso aplicativo que a gente vai lançar. E eu não cortei o frango, vou ter que comer espetando frango, gente. Vou comer. Delícia. Ai, ai, ai. Bora! O que você tá brincando? Você tá brincando. Não aguento mais gritar nessa casa. Vocês estão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? No meu livro A Casa da Mãe Joana, uma das fases, né, da minha persona, eu coloco que eu me sinto culpada por ter saído para o mercado de trabalho e não estar em casa com as crianças. Mas eu também, se estou só em casa com as crianças, eu me sinto culpada de não estar no mercado de trabalho. E esse eu creio que é um sentimento que todas as mães sentem e vivem, né? Esse dilema. Continuo trabalhando ou fico só com os meus filhos? Claro que tem muitas que precisam trabalhar e tem a necessidade de deixar seus filhos, né? Ou numa escolinha, ou na casa de um parente, né, para o parente cuidar. Eu acho que quando um filho nasce também uma mãe, né, eu sempre falei isso, mas a gente já tem esse sentimento, né, de culpa. É impressionante como toda mãe, sempre, né, um dos milhares de sentimentos, né, que nós temos é o de culpa. E se a gente não souber administrar, isso é muito ruim. Né, a gente tem que realmente sair para o mercado de trabalho. Estou trabalhando, tem que curtir, né? Tá trabalhando fora, curtir o fato de você estar produzindo, enfim, fazendo uma renda extra, né, para sua família, e saber que seus filhos também precisam de um tempo para eles, né? É importante. E o momento que você tá com seus filhos não é a quantidade, né? Mas você tem que aprender a curtir a qualidade. Isso é o principal, né? Porque também tem muitas mães que ficam em casa o tempo inteiro e não tem momentos de qualidade, né, com seus filhos. Então é muito importante a gente, se você tiver com seu filho, sua filha, 1 hora do dia, que essa 1 hora seja o melhor momento, né, de vocês duas juntas. Então isso é o principal. Eu sempre trabalhei minha vida inteira, desde os 13 anos de idade. E quando eu mudei para os Estados Unidos, eu parei de trabalhar total. Eu fiquei nos primeiros 2 anos de Estados Unidos. No primeiro ano de Estados Unidos, eu fui só, né? Porque tem que ser, entre aspas, dona de casa, que eu acho que é uma das profissões mais nobres. E, infelizmente, aqui a maioria das pessoas não dá valor. Eu lembro que eu cuidava da casa, administrava a casa e, enfim, fazia todos os cuidados da casa. Eu lembro que eu tentei até fazer faxina pesada, mas daí eu vi que realmente faxina pesada eu não dava conta. Agora, o restante, tudo eu fazia e continuo fazendo. Lavar roupa, cozinhar. Graças a Deus os meus filhos, desde pequenininhos, sempre arrumaram a cama e arrumaram o quarto deles. Mas enfim, todos os cuidados da casa, toda a administração, né, do nosso lar é minha responsabilidade. Eu faço questão de estar sempre, né, envolvida com todas as tarefas da casa. Vitor me ajuda muito, as crianças me ajudam muito e eu te aconselho a pedir ajuda. Pede ajuda pro seu marido, pede ajuda pros seus filhos. Faça com que o momento de estar cozinhando, o momento depois de estar limpando tudo, seja um momento agradável. O trabalho em equipe é muito mais efetivo e o trabalho em equipe faz com que a produção seja muito melhor, né? A gente brinca lá em casa quando eu tô cozinhando, o outro vai lavando a louça e o outro vai guardando. Não deixa de ser um momento em família, né? Isso é muito gostoso. Então eu lembro que nos Estados Unidos, nesse meu primeiro ano, eu ficava só em casa e eu comecei a me sentir mal.
eu comecei, ao mesmo tempo que eu estava super feliz, que eu estava com os meus filhos, eu estava com meu marido, eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, que era um país que eu sempre quis morar desde pequena, mas ao mesmo tempo eu me sentia inútil. Olha, gente, como é o nosso pensamento, né? Eu me sentia assim, não produzindo, sabe? Eu me sentia frustrada. E aí eu lembro que eu fui para o college, eu me inscrevi lá na universidade, em Las Vegas. Falei, eu preciso produzir, eu preciso, sei lá, tá fazendo alguma coisa. E aí foi quando eu comecei realmente a aprender o inglês. E aí eu comecei a ficar muito envolvida, né, com os contratos do Vitor. Na época ele estava no UFC, então eu ajudava a negociar os contratos dele de luta, ajudava a negociar os contratos de patrocínios e, enfim, os outros negócios que a gente fechava. E aí eu comecei a me sentir melhor. Mas a pergunta que eu quero te fazer, hoje em dia eu acho que a maioria das mulheres, né, tendo como referência a mulher moderna, né, a maioria saiu para o mercado de trabalho. Só que infelizmente, e eu acho lindo, tá? Adoro, dou um mega apoio e eu acho que realmente a gente tem que estar fazendo aquilo que a gente ama, né? Eu acho super legal. Só que aonde estão as prioridades, né? Qual é a sua prioridade? O seu trabalho ou a sua família? O que você está colocando em primeiro lugar, né? Na hierarquia, como que você coloca na sua pirâmide, né? Onde você coloca a sua família e aonde você coloca o seu trabalho. É muito importante você parar para refletir sobre isso, porque isso vai interferir na dinâmica da sua casa, isso vai interferir na criação dos seus filhos, no psicológico e mental dos seus filhos, isso vai interferir também no seu casamento. Tem muitas mulheres que reclamam, ai, meu marido tá desse jeito, ou meu casamento não é mais o mesmo. Com certeza porque você mudou. Com certeza porque alguma coisa ali saiu dos trilhos, né? Então é muito importante a gente entender qual a posição que a gente está colocando, né? O nosso trabalho e a nossa família. Como que você tem administrado isso? E eu queria te dizer, se você é uma dona de casa, meus parabéns para você, gente, porque, como eu falei antes, é o trabalho mais digno, né? E eles só dão valor, né? Os nossos filhos só dão valor e o nosso marido só dá valor quando a gente não faz nada. Às vezes eu tenho greve, tá? Às vezes eu faço uns strike lá em casa. Quando eu tô muito cansada, eu chega! Não aguento mais! Acabou! Agora eu só vou pensar em mim e vou ver só uma coisa. Faço umas greves lá em casa, aí eles dão valor, né? Falam, nossa, mamãe, olha, realmente nós somos muito gratos, né? Pela comidinha que você cozinha, pela louça bem lavadinha, pela casa organizada. Então não se sinta inferior, tá? Se você é somente uma dona de casa. Você é muito. Se valorize. Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Tá? Agradeça o fato de você ter saúde, poder estar lavando louça, o fato de você ter saúde e poder estar limpando a sua casa, administrando e organizando a sua casa. Agradeça o tempo inteiro. E se você, mulher moderna, saiu para o mercado de trabalho, não se esqueça que a prioridade, em primeiro lugar, é o seu marido. Bom, antes de tudo é Deus. Segundo lugar é seu marido. Terceiro lugar, os seus filhos. Em quarto lugar, vem o seu trabalho. Eu sei que todas nós temos contas para pagar. Todas nós precisamos, né, de uma receita extra. Mas a prioridade tem que ser a sua casa, antes do seu trabalho. Tá bom? Então, vamos achar o equilíbrio, né? Como que a gente acha o equilíbrio? Coloca aí. Como que você acha o equilíbrio? Eu preciso que você divida comigo essas experiências, porque muitas das vezes eu também me perco no meu equilíbrio, né? Eu acho que eu tô muito mais tempo nas minhas academias ou envolvida lá com os aluguéis dos meus apartamentos do que tá com os meus filhos, né? Ou às vezes eu tô pegando as minhas meninas no colégio e tô negociando o contrato pelo telefone e não tô tendo, né, um tempo de qualidade com elas. Então coloca aí, como que você acha o equilíbrio em meio a essa vida
moderna e agitada. E eu cheguei, porque agora eu tenho uma reunião, vamos, bora, simbora.